E ele vai sair, talvez, dessas angústias familiares, dessa falta de uma sutura paterna, de um confronto aí, pela sua obra. Ele vai fazer essa trajetória, essa sublimação pela sua obra, e ele vai com muita força fazendo isso, no sentido de um nome. Ele constrói um império, mas esse império tem um nome. E um detalhe importante que eu estou esquecendo aqui, que o nome completo do Ralston seria Roy Ralston Frowick. Roy Ralston Frowick. Esse Frowick é o sobrenome paterno. É o nome que o pai deu a ele. Roy seria o primeiro nome. E Ralston é o sobrenome da mãe. Ok? Né? Então, assim, já ele inconscientemente, eu suponho, pensando pelo viés psicanalítico, ele exclui, ele tira o nome do pai. Ele não assina o Frowick, talvez assinasse nos documentos, porque, né? Mas assim, o nome que vai para um cenário mundial, o nome que ele constrói, o nome que ele se apoia, é o nome, o sobrenome da mãe, que seria o sobrenome do avô materno. Então, vejam, aqui nós já temos um detalhe bem importante, que não é o nome do pai, que o Joyce, né? James Joyce, o Joyce se apoia no nome do pai. Ele pega ali, ele exclui e se coloca nesse nome do meio, esse Ralston, tá? Isso não é pouco, gente, tá? Numa trajetória psicanalítica, numa análise psicanalítica, claro que teria que ouvi-lo, mas enfim, acho que ele demonstra pelo que ele vai fazer com esse nome, que ele tenta construir um nome com esse nome que era do avô materno, que era o nome da mãe, o nome do meio, e também não sustenta, né? Então, assim, o Lacan vai dizer, né? O sujeito, todo sujeito, ele inventa o nome próprio para tamponar, para suturar a castração. Falando de psicanálise, tá? O que é isso, suturar a castração? O sujeito, ele sustenta um nome próprio para dar conta, né, dessa amarração, desse édipo, né, dessa sutura, desse laço que o nome do pai vai fazer. E aí ele tem que ter esse nome próprio. Esse nome próprio é muito importante. E o que ele falou lá quando eu li no começo, né? Vou voltar aqui, ele vai dizer: Joy, eu vendi o meu nome. Só recebemos um nome, Joy, só um. É a única coisa que temos aqui na Terra e é o único legado que deixamos ao morrer. Não cuidei com carinho do meu nome, Joy. Eu o vendi por pouco. Nem pensei duas vezes. Então, ele já está ali realçando, se utilizando do nome do meio, que não é o nome não é o nome do pai, não é a sutura que vem do pai. Aqui a turma maravilhosa, né? A Bianca Jagger, essa é uma das fotos, né? A Bianca Jagger, a Liza Minnelli e o nosso querido Andy Warhol ali no meio. Essa turminha era uma turminha muito boa. Bom, voltando aqui ao que a psicanálise vai falar. Então, ele vai dizer: para suturar a castração,
Portanto, o nome próprio faz parte, em certo sentido, do fantasma. O que é isso, fantasma? Fantasmática. O sujeito, estando no mundo da neurose, ele tem, então, uma fantasmática. Ele tem uma fantasmática e nós temos as nossas fantasminhas, as nossas fantasmáticas, que a gente vai se apoiando para dar conta da vida, tá? E como ele justamente vai entrar nesse mundo de uma velocidade corporativa, do efêmero, ele já tinha uma estrutura frágil por essa questão né, do nome do pai, desse pai que não faz ali a função, tem uma fragilidade ali. Quando ele migra e desliza e cai para o mundo da droga, né? Ele já ali está totalmente né, sabido também que a droga, às vezes, ela é uma tentativa, muitas vezes, de dar conta dessas questões não resolvidas, né, lá na primeira infância, enfim. Aí, veja bem, então, é isso que o Lacan vai dizer, né? A lógica do fantasma, esse que preside o desejo de autoria de invenção, preside. O fantasma que ele só vai poder estar na estrutura fantasmática se ele tiver um atravessamento, estiver no campo da neurose. O campo da neurose é a construção vinda pelo nome do pai. Um pai que fez função, um pai que deu um nome. E ele não nem usa o nome do pai. Tá? Ele vai para o nome da mãe, do avô materno. Entretanto, aparece exatamente alguma coisa que suspende essa nomeação, né? Que vai ser assim, vai suspender esse nome, que vai colocar esse nome no lugar, né? Então, como falar propriamente do nome próprio, porque toda discussão sobre o nome próprio pode conceder autoria. Autoria. O nome próprio é uma autoria. Quem é esse autor? Então, vejam, por que eu separei isso? Porque, assim, eu penso, né? São análises minhas pela série, pela estrutura dele, pelo que eu vi, né? Artista, sensível, ele vai tentar criar um nome próprio para tentar fazer essa estrutura, essa sutura, né? Só que não, ele também está tentando fazer uma autoria, ser autor, né? Como Joyce ele fez uma autoria, James Joyce, da obra dele. Ele está tentando fazer uma autoria da sua estrutura, da sua obra. Sua obra vai lhe dar um lugar, mas não é um lugar no cenário, só no cenário de reconhecimento mundial, externo, mas de uma sutura, de uma amarração subjetiva ali que está frágil, que está falha. Isso ele não cuida. Isso ele vende. Isso ele não conseguiu segurar. Olha que coisa interessante. Aí ele entra, né? Como quem já viu a série sabe disso, ele vai entrar em franca decadência, derrocada total. Ele perde tudo, ele perde o nome, ele não pode mais usar esse nome. Ele vai ter que construir um outro nome. Já não dá mais tempo, ele está com 58, 57 anos, está adoentado, está com HIV, vários amigos, o Victor Hugo, que era um sacana, né?
roubou muito dele, cobrou uma fortuna. Dizem que aqueles vídeos que ele fala da série, que aqueles vídeos da chantagem que ele fez nunca existiram, foi só uma chantagem que ele fez com o Halston. E assim, ele vai nesse processo de derrocada, não consegue segurar a estrutura, ou antes, né, o nome que faria a estrutura ele vende, então ele não tem mais nada. Ele não tem mais nada. Olha, é incrível, né? Uma análise assim de pensar dessa forma. Quer dizer, considerando isso que a gente leu aqui do Lipovetsky, né, que ele vai dizer: a sociedade de consumo é programada do cotidiano e manipula e quadricula racionalmente a vida do indivíduo, né? E social em todos os seus interstícios, tudo se torna artifício e ilusão a serviço do lucro capitalista e das classes dominantes. Claro que aquela época ali, o capitalismo, né, ele vai por ali, ele não. Outros grandes estilistas, naquela época, gente, um estilista do nível que ele construiu esse nome não podia ter entrado por esse mundo corporativo. Não podia. Hoje ainda, por exemplo, a Versace fez um período, fez a H&M, fez alguma coisa ali, né, a Versace. Eles fazem, mas eles não perdem. Aquilo é uma coisa e a alta costura se mantém. Eles não perdem esses lugares que eles constroem, né? E assim, mesmo que eles façam como a Versace fez, entrando para o mundo do comércio, vendendo, etc., são coisas completamente que não se misturam na questão de estilo, qualidade de tecido, tudo, né? Ele foi entrando nisso assim, muito, muito, muito drogado, muito sem poder. Na verdade, daria para pensar o contrário, né? Ele não podia dar conta desse nome. Para ele, né? Ele não podia dar conta desse nome, que ele achou que esse nome poderia ser. Ele entrega, que não era dele também. Não era dele também. Então é curioso pensar isso. E aí ele descobre então que ele está com HIV, ele vende tudo e vai para São Francisco, na Califórnia, que era na época assim um lugar onde não havia tanto preconceito, né? Ali estavam a grande maioria dos homossexuais, com um campo onde eles estavam ali, e também, né, uma aceitação maior e tal, e vai para ali, e 9 meses depois, então, ele morre. Essa é a grande amiga maravilhosa dele, é a Liza Minnelli. Eu disse a vocês que tem um documentário, que eu até anotei aqui, Bergdorf. Tem um documentário dessa série que eu estava falando pro Passos no começo, que deixa eu achar aqui direitinho para a gente. O documentário que está sensacional. É um documentário diferente da série, que dizem que a série teve muito enxerto, tinha um espaço ali onde deu para fazer muita poesia, romantizar muito e tal. Mas o documentário não, o documentário são fatos, é ele aparecendo, do tal do Frederick Teng, tá no YouTube. Está no YouTube. Eu achei muito, muito, muito legal. Algumas pessoas que até acho que eu esqueci de falar aqui, a Marisa Berenson, que foi uma grande modelo, maravilhosa,
A Elsa Peretti, eu já falei. Tem a série foi baseada num livro escrito pelo um escritor Steve Gaines, que é uma biografia. A biografia é Simple Houston. Simple Houston. Então, tem esse livro que foi escrito sobre ele, né? E eu acho que é isso. Então, eu gostaria de que alguém me perguntasse o que vocês têm para dizer, para perguntar. Eu estou vendo que o Passos está aqui, eu vou querer ouvir a versão do Passos, que é ele como um economista nesse mundo corporativo. Acho que tem muita coisa bem importante aqui para nos passar. Diga, Passos. Então, não é, digamos assim, tentar trazer um olhar, né, um olhar um pouco maior sobre essa questão econômica, mas basicamente você dela já se apropriou muito bem, tá bem colocado e tal. O que eu diria é o seguinte, né, a partir dessas leituras da série e tal, né, e com esse quadro referencial, né, do Lipovetsky e do Bauman, que é o Lipovetsky usa o termo efêmero, né, e o Bauman fala do mundo líquido, Sim. que é essa aceleração histórica natural, digamos assim, dos negócios do capitalismo mundial, né? Aí, o que se destaca nesse Houston é de que a capacidade de criar, em termos especificamente artístico, para cumprir essas finalidades que você muito bem descreveu dessa sociedade do luxo, da riqueza, numa atividade em que, aí reforçando a visão do Lipovetsky, do efêmero, porque é a moda, né? Se esse pessoal das artes, da riqueza, do cinema, né, dos capitalistas, das suas esposas, do aparecer, né, exige que você não fique com o mesmo vestido usando 3 anos, né? Pô, mas eu já vi você com esse vestido há 3 anos atrás. Que coisa mínima. Quer dizer, não, não, não. Então, essa sociedade, por definição, né, exige o efêmero. É nesse sentido que o Lipovetsky está dizendo, olha, mas não pode, não é que você está construindo uma coisa sólida que vai ficar, como a gente pensa que os romanos pensaram ao construir aqueles aquedutos e não sei mais o que e tal. Não, não, não. A sociedade gira agora nesse campo de acumulação de riqueza com uma taxa que é estonteante, né? Bom, agora, como se trata de roupa e de aparecer, né? Então, daí, efetivamente, casa a produção desses bens, né? Junto com o processo produtivo, e o processo produtivo tem que dar lucro. Então, você não pode ficar só produzindo 20 vestidos para as milionárias daquela economia. Então, isso os europeus até que fizeram, que você até se referiu, que é o prêt-à-porter, que é uma coisa média, né? Ou seja, não é um vestido produzido especificamente para aquela senhora, né? E eu falo de vestido no sentido das mulheres, mas dos homens também, que tem os desenhos, etc e tal, mas só que é menos, né? A taxa de exigência é menor sobre os homens, né? Uhum. Então, daí você tem o prêt-à-porter. Só que como ele nasce antes da alta costura
no mercado europeu, né, essas casas se formaram e estão com todo o equipamento, né, a equipagem, melhor dizendo, que daí inclui os seres humanos que são capazes de produzir e reproduzir aqueles detalhes da roupa, etc., tal, em uma organização já estabilizada. E na Europa, efetivamente, o capital financeiro é menos ativo nesta área, né? Então faz e financia a coleção do ano, e então aquele capitalista ganha na coleção do ano. Ora, do ponto de vista da arte, o que me pareceu é que o Halston tinha também capacidade de atender a essas necessidades dessa sociedade, né? Sim, sim. Uhum. Só que ele não consegue. E aí eu teria que ter uma leitura maior para dizer por que que não. Não sei se é a droga, não sei se porque ele é homossexual. Nada, cada um desses não explica o todo, mas pode ir reforçando, né? Ele, por causa dessas duas anteriores, ele não consegue manter a equipe, que não só teria que manter, como, além disso, ampliar com novos criadores. Ele acaba brigando com todos, né? Com o venezuelano, que esse tinha uma relação amorosa com ele, do ponto de vista pessoal, né? Mas tinha o outro que é um desenhista, né? Como é que a gente diz? O Joey. Isso, o Joe, Tem o né? Joey, tem É o um estilista. Schumacher. O Schumacher tem uma turma Tem muito boa com ele. a que desenha, a que era manequim, A mas ela Elza desenha Peretti. joias, ela tinha essa cabeça e essa capacidade, né? Porque a manequim também tem que ter uma certa percepção, né, da arte, Sim. de como é que ela se comporta, o desfile, essa coisa toda, o que fica bem para ela e tal, então ela vai desenvolvendo isso, né? Mas ele não conseguia fazer isso. E a cada vez, para manter esse mecanismo funcionando, na verdade, ele vai alienando, porque tudo isso tem custo, e ele consumia muita droga, vivia num padrão elevadíssimo de consumo, essa coisa toda. É. Esta, digamos assim, empresa que se chamava Alstom, né? O nome não era esse, eu digo, mas que estava em torno dele e que já ele mostrou que tinha essa capacidade, né? Que não era só uma coisa dos europeus, né? Os europeus têm mais, porque acumularam isso em sociedades de Fausto, né? Historicamente muito mais longas do que aquela colônia nova lá que são os Estados Unidos, né? Os europeus, nesse sentido, têm acumulado muito mais disso. Sim, mas isso não impede que eles tentassem. E, na verdade, essa batalha, né, de Versalhes, no fundo, mostrou que os americanos, não só o Halston, os outros também tinham essa capacidade. A Mas e Batalha por de que a Versalhes moda foi. americana, então, não tem o mesmo nome? Porque ela é destruída, não porque queiram destruí-la, e sim porque não dá, diante desse capitalismo, o cidadão não vai entrar num ramo em que ele vai ganhar dinheiro na moda naquele ano. Não, não. Então, daí eu tenho várias empresas que eu vou vender esse modelo em escala continental, né, para diversos outros caras. Então, eu não vou fazer isso um ano só, eu preciso de garantir que o outro ano venha também. E cada vez que isso ocorria, esse cidadão, por essa circunstância de vida em que ele se caracterizou, ia perdendo menos controle sobre essa, entre aspas, empresa criadora de moda. Até, como muito bem a Helenice nos indicou, né? Até que, no fim, para sair da entalada de dívidas e tal, o que ele faz? Ele vende para essa empresa financeira, né?
que vê numa escala gigantesca o nome dele. E como muito bem Helenis também mostrou, né, dinamicamente, ora, ele é um nome que produz coisas que vendem. Sim, mas quando ele vende o nome, ele retira a capacidade dele produzir. Ele vende o Já nome, ficaram com mas o nome. Agora eu posso até pegar outros desenhistas e dar o nome. Uhum. A Halston, pessoa né? dele Porque sai não é de mais cena, fica dele. só o nome. Né? Entendem? Isso eu achei interessante, que ali aí mostra bem, né? Porque ele foi um louco, né? Ele abandonou, ele vendeu o nome, tudo que ele tinha construído, ele vendeu. Sim. E saiu com algum dinheiro para viver nisso que a Helenice nos mostrou aí, para viver um ano passeando na costa sul Da lá Califórnia. da Califórnia, né? Da Mas tem Califórnia. um nome, ela tem um nome que eu não estou lembrando agora o nome, né? Então, essa dinâmica é que nessa série da Alstom é a parte que é focada realmente, que eles mostram de como ele não era capaz de somar cada vez mais pessoas no processo produtivo da moda, que é dinâmico, cada semestre é uma coisa, moda verão, moda inverno, moda. Então, vocês sabem como isso é uma loucura, né? Certo? Já não era mais só roupa, né? Era roupa, mas era a mala, era isso, era um porta não sei o quê, era outro objeto, etc e tal. Mas sozinho ele não conseguiria fazer isso. E ele não teve essa capacidade de ir somando mais profissionais. Ao contrário, os profissionais que com ele trabalhavam acabavam brigando e ele expulsava. É uma pena, né? Mas, enfim. Agora, é, essa é a sociedade americana que nós temos lá. Por isso, ela, mesmo na moda, Sim. né, ela não tem a capacidade de carimbar a visão mundial nessa área específica do capitalismo, né, é, ficam subordinados. Agora, as empresas americanas são gigantescas, são N vezes maiores que as empresas europeias. Mas as europeias, por um processo histórico diferente, né, elas estruturaram, digamos assim, a área da produção e criação de modo diferente, que daí dá um comando para os verdadeiros artistas, né? Eu acho que é uma valorização maior na arte, Maior, no né? artista, né? Por uma questão Interessante, cultural e tradicional mesmo, né? né? Mas é Valorização. interessante, porque o capitalismo é sempre assim, né? Como já dizia um É, filósofo mais antigo aí, que eu não sei qual é, né? Nessa sociedade, tudo que é sólido transforma-se no ar, né? Se sim. torna fumaça, né? Mas é E curiosa essa observação do Lipovetsky, quando ele está falando do luxo, do mundo da moda, como um filósofo, ele vai dizer também que a moda está democratizada, que aí ele vai fazer um paralelo com a democracia, né? Que os tecidos, a própria Coco Chanel, ela começa logo depois da Primeira Guerra Mundial, que ela começa nesse cenário, ela começa a fazer roupas com tecidos não mais tão nobres, com jersey, ou seja, ali já começa a dar uma, né? Então ele vai fazer esse paralelo que eu acho muito interessante, que tem um viés sociológico, né? Disso de que a moda, então agora ela está, mas mesmo assim você vê de repente um cintinho da Versace que custa uma fortuna. Aí tem uma imitação chinesa desse mesmo cintinho que você paga 10 é, euros, né? Então, assim,
Hoje, e considerando isso do efêmero também, né? Que qualquer menina está sempre bem vestidinha, aqui anda de ônibus, aqui anda de carro de chofer ou no seu próprio carro, ou seja, é isso que o Lipovetsky vai mostrar como essa democratização saiu para o mundo de um jeito, mas isso sendo feito hoje. Agora, no tempo do Halston, ainda lá nos anos 70, 80, apesar de que a Chanel já tinha feito isso, a Chanel ela vai lá dos anos 20, 30, ela já deu um corte assim, e ela usava. É interessante porque na biografia dela, né, não tinham tecidos, né, mais depois da Segunda Guerra Mundial. Então ela usava jersey e ela pegava tipo tipo estopa, umas coisas bem rústica e trabalhava, fazia uns acabamentos que ficavam maravilhosos. Aqueles acabamentos desfiadinhos embaixo dos casaquinhos, porque não tinha recurso, então ela criava. Então, esse artista, é isso que eu estou dizendo, né? O valor desse artista, desse criador, esse é também um artista do nosso tempo, né? E a arte, nesse sentido, a mais efêmera, eu acho, né? Porque ela não tem, você não segura, ela está nesse mundo do Bauman mesmo, esse mundo líquido, escorrega e se mistura. Né? O que a água faz? Ela escorre e se mistura e é tudo uma coisa só. Né? Então, esses filósofos estão olhando para esse mundo dessa forma, mas o Halston, por sua vez, eu acho que dentro da estrutura subjetiva dele, que ele mesmo ele se perde. Né? Ele se perde e ele reconhece isso já tarde demais, né? Ele constrói esse verdadeiro império e daí ele passa assim do extremo luxo, do extremo ao consumo, a esse consumo desenfreado e popular, e ali ele se perde, né? E ele não consegue segurar mais nada. Sim, porque E eu aí acho tem que o estilo de vida a que ele escala, né? levou. Oi? Aí tem a escala de produção, que ele não controlava isso, né? Exatamente. O Aí estilo de vida não. que ele entrou, o excesso de drogadição, né? E, Pois e, é. aí, e aí o próprio advento do, o advento do HIV, etc., que não havia ainda, não tinha recursos, né, para salvar, então Mas tudo é isso interessante. 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 Eu achei mesmo, eu concordo com a Mazé que a série às vezes ela está um pouco estereotipada, com esse ator que eu amo, que é o Ivan McGregor, mas ele, não sei, está fazendo uma coisa um pouco. E o Halston, propriamente, se você for ver esse documentário, ele é mais natural, ele não é tão forçado como o Ivan McGregor está, sabe? Assim, mais estereotipado, não é nem uma homossexualidade, porque o homossexual não precisa disso, né? Mas uma coisa meio abichornada, assim, eu achei que foi um pouco forçado É. demais. Enfim. E o Sandro está aí quietinho, quer falar, Sandro? Olá! Tudo bom, Sandro? Assistiu a série? Tá sem som, tá sem som. Agora, Agora foi. Agora deu. então, agora deu. Eu assisti a série, terminei de assistir hoje foi meu dia de folga. Realmente é marcante, é forte, ela provoca, né? Ela é uma série ela é muito provocativa, assim. Isso. O diretor dessa série ele conseguiu ainda de maneira, eu acredito que suave, né? Mostrar o submundo homossexual, né?
E eu achei interessante aquela parte que o Vitor Hugo sabe que tem HIV, mas não informa o parceiro dele, que é o Halston, né? Ele, tipo, e daí, né? Talvez se eles tivessem mais responsabilidade, ele se informaria antes. Eu achei, assim, é bem assustador, né? O trabalho na área da saúde, eu já convivi Sim, com pacientes assim, e, e a briga que ele tem na infância, né? Ele lembra de uma briga que o pai tem com a mãe. Por causa de você, da mãe, ele vai ficar que nem uma menininha, né? Então, tudo mostra ali que aquele filho era um filho que era propriedade muito da mãe. bom Aquela mãe era isso. uma mãe Uhum. devoradora, né? Porque ela estava triste e ele, garotinho, tinha digamos assim, a felicidade de produzir chapéu para aquela mãe, para deixar aquela mãe feliz. Sim, E o pai, ele percebe isso, ele percebe esse vínculo excessivo da mãe com o filho e tem aquela briga, né? E sim, essa sim. briga traumatiza o Halston, ele lembra dessa briga, se eu não me engano, Ah, quando ele é. está Ele fica com esses flashes, né? quando ele tá, provando os perfumes. As Então, essências ali, as né? essências Aham. para o perfume, ele está usando, É, e ele tem aquele flash e faz ele chorar muito, né? isso. Então, hoje em dia existe uma terapia alternativa chamada aromaterapia. É usado óleos essenciais para produzir essa catarse, né? Essa, Sim. essa lembrança, essa cura em quem tem problemas emocionais, né? Então, eu achei bem interessante a colocação dessa ciência alternativa, claro. Não, embora tenham vários estudos Mas vai científicos. mexer com memórias que estão ali, né? É, Uhum. é uma terapia que tem vários estudos científicos que comprovam mesmo a eficácia, ela Uhum. altera a química cerebral, áreas do cérebro são ativadas e desativadas por Sim. essências, né? E isso é mostrado no filme, então eu achei muito interessante, porque eu sou um fã da aromaterapia, inclusive eu tenho uma coleção de óleos essenciais em casa. Outra coisa que me chamou bastante atenção essa relação incestuosa dele com a mãe, né? Que ele não consegue ter uma relação com uma outra mulher, né? Aquela modelo tem um momento que a Elsa Perret, ela fala com ele, né? Você é o único homem que me entende ou que já me entendeu na vida. Uhum. Você gosta de mim, né? Tem uma hora que ela pergunta. Então ele tem um lado masculino que chama, da qual a Elsa se apaixona por esse lado masculino dele, Sim. mas ele insiste na homossexualidade dele, né? Ele, não, você sabe, eu sou homossexual. E a mãe dele, né, a figura da mãe dele é a Liza Minnelli, né, que é uma A pronúncia Liza. muito difícil, é a figura da mãe, é aquela amiga, é a protetora, com quem ele em nenhum momento, tem um momento da mãe dele que falece, ele vai no enterro, mas em nenhum momento do filme ele liga para a mãe, ele busca ajuda da mãe, mas a figura da mãe, ela está exemplificada ali, na figura da Liza Minnelli. Né? A Liza Minnelli é a irmã dele, é a melhor amiga, é a mãe, é aquela mulher que ele ama, mas não ama sexualmente. Né? Ele ama Exato. afetivamente, ele ama com o coração, Uhum. Muito mas bom. aquele amor não é erotizado. Né? Exato, exato. Então, mas a Ou é Liza, erotizado demais. ou é erotizado demais, aí É. perde. Porque a Liza, ela ama ele, né? Ela ama, tanto é que quando ele fala do desfile, mas por que você não falou antes? Eu faria a apresentação no seu show como o meu Isso. amigo. Enfim, ela incrementa aquela apresentação que ele faz naquele espetáculo lá em Paris, na Sim. Intersas. E então eu consegui verificar isso, né? Essa posição edípica aí do personagem Halston na série. Muito, muito certo. Tem uma outra questão que eu percebi, foi bom você falar isso, que agora eu lembrei. Ele vai reeditar na relação dele com Vitor Hugo a situação família. Ele vive aquele clima
de guerra, de confronto, de briga, de translocações ali, que foi o que ele viveu na casa dele com o pai. Então, o Victor Hugo vai colocá-lo nessa reedição desse cenário. A situação ali, ele está repetindo uma história com o Victor Hugo. E tem muitos casais que às vezes não conseguem se separar e não vivem também em harmonia, não conseguem, mas estão reeditando alguma situação, anterior da vida. E ele, com o Victor Hugo, ele está fazendo isso. Exatamente. Então, fica bem claro, porque é uma relação de amor e ódio, né? De amor e ódio. E ele não consegue, o Victor Hugo explora ele, rouba, é um cafajeste, um canalha, né? Mas e ele dizem que chegou um período que eles tiveram bem pouco tempo de relação sexual, ele e o Victor Hugo. Eu li isso. Eles não tiveram uma vida sexual. Tiveram, assim, primeiro ano, segundo ano, e depois eles não tiveram mais vida sexual. E aí ele levava os rapazes para casa e fazia aquelas orgias, e muitas vezes o Ralston só assistia, ficava um tipo voyeur ali, assistindo às cenas, ou ele levava um parceiro, como apareceu, que ele leva aquele negro, né, para o Ralston. Então era uma coisa assim que foi sendo assim de uma promiscuidade, uma coisa bem degradante sempre. A presença do Victor Hugo foi uma coisa muito maléfica para o Ralston. Mas ele não conseguia se livrar daquilo. Eu lembro que uma vez, durante o grupo de estudos do James Joyce, que nós estudamos, você comentou, né, que a homossexualidade masculina é algo para agradar a mãe, né, mas isso de modo falando de modo psicanalítico, né, não do modo real, do dia a dia, né? Então, ali eu vi um momento que ele tem preferência de ter relações sexuais que doam, né? Então, tem um momento que ele vai numa rua, encosta num caminhão, num carro, e ele se dispõe a ter relação com um homem, e esse homem parece que está machucando ele, e ele fala para toma essa droga aqui, né? Uma droga é uma ampola. Ele, que é isso? Quebra e cheire, só faça isso, quebra e cheire. E daí ele cheira aquela ampola, que é uma droga que eu reconheci, que eu conheço essa droga, porque a gente já estudou isso no meu curso de medicina, que é uma droga que foi usada como medicamento para a angina, para as pessoas que tinham angina. Ela foi desenvolvida essa droga em formato de gás, que é o poppers. Nossa. E ela ajudava as pessoas que tinham angina pectoris, né, aquela dor aqui, que uma veia cardíaca se estreita, uma artéria cardíaca se estreita provocando dor. Então foi desenvolvido aquele medicamento que, eu já lembro o nome dele, que é um gás, né? E esse gás ele provoca uma vasodilatação dos vasos sanguíneos. Então, como provoca uma vasodilatação dos vasos sanguíneos arteriais, existe um maior fluxo de sangue, né, para os genitais ali, tanto para o homem quanto para a mulher que usar, e uma dilatação da musculatura, né? Então, a musculatura também do reto é uma musculatura que ela é simpatominérgica, né? Ela não depende da vontade a gente tem uma musculatura no ânus que a gente controla a vontade dessa musculatura. Tem uma parte do nosso intestino que nós não controlamos, é do sistema nervoso autônomo. Então, essa droga de cheirar faz esse sistema nervoso autônomo relaxar. Nossa, então ele conseguia ter relações sexuais, talvez aliviar um pouco a dor da relação sexual, eu acredito assim, agressiva. Muito agressiva. Porque seria uma relação masoquista, né? Então, prazer na dor, né? Então, Sandro. Oi?
Não, você está relatando agora essa coisa, né? E eu acho que o esquema geral apresentado pelo produtor da série, que eu nem Aham. conheço quem seja, né? É, vocês lembram que ele tem um momento em que o financista, né, o capital, o dinheiro lá, já contratou e comprou a capacidade inovativa de desenho, de arte, que ele realmente tem, né? Já comprou. E daí o cara põe lá um gerente no centro de produção, que é um gerente que se interessa mesmo pela coisa do dinheiro. E o que É o esse pai, gerente né? É o pai que ele esperava? não teve, é o agente É, castrador, né, ele Então, disse. então, daí exato, o exato. que eu quero E é que você ele não crie as suporta, coisas né? aí Ele não dá e conta nós vamos daquilo. faturar e vamos produzir em larga escala, essa coisa toda e tal. Faça isso, faça aquilo, etc e tal. Daí ele discute com o cara e tal, chuta o pau da barraca e vai embora, pé da vida, né? Veja como é. Ali eu achei que o cara pegou a fórmula central. E ao sair dali, o que ele faz? Ele vai naquele lugar lá onde os homossexuais estão, lá é o ambiente homossexual, ele Ah, não se sabia. encontra esse cara que você está falando, né? Se Ah, entrega para o interessante. cara e aí O que precede o masoquismo dele é a raiva desse homem, né? A Isto, raiva né? do E pai. ele entender que agora ele já estava subordinado a esse mecanismo da produção capitalista. Tá ali, o cara não sabe nada de moda, não tem nada e tal, e já é o chefe do escritório, essa coisa toda, né? Ele Só que ele. assina, ele, ele assina o Então, contrato sem ler, né? Ele Sem é, só ler. confia, esse ele confia é naquele o empresário. último, mas nesse é o É, anterior, ele o ainda está David. brigando, né? É, Porque não, isso é um detalhe eu sou importante, artista, né? não Ele já está sou ali empresário, eu entregando. quero produzir um troço que me dê prazer do ponto de vista estético, né? Da estesia minha, né? Então, ele briga com o cara, ali não se resolve, e o que ele faz? A solução é encontrar um cara, que é um cara que ele nunca viu na vida, ele se entrega para o cara, nesse momento, aí você tem o que você muito bem relatou, né? Aí ele começa a se entregar. Eu pensava, eu acho que desconectou. Eu pensava que a morte dele seria em razão do uso de drogas, porque eu já atendi pessoas que usaram essa droga, inclusive. Se ela for misturada com cocaína ou com álcool, a pessoa pode morrer, a droga Ah, que ele é? usa. Isso, porque ela é uma Então, droga que age nas artérias do coração, né? Então a pessoa pode ter uma parada cardíaca. Nossa. É, então então, só para então eu pensei que complementar aí, ele morreria só, pelas drogas. Diga, então, só para Passos. complementar aí, né? Você vê que são os três pontos centrais ali. Como artista, agora ele tem que estar subordinado à produção industrial, e a ordem Aham, vem de lá para cá, e não é a criação dele que comanda mais essa empresa, né? Segundo, aham. ele vai lá, ele tem essa propensão, está em baixa, ele vai ter o sexo anal para ter essa satisfação dele, né? Que é isso, certo? E quando está ali no processo e se sentindo com as dores de fazer esse negócio de uma hora para outra, essa coisa toda, o cara diz: não, não, beba isso aqui, tal, que é o que você falou aí. Então, são as três coisas. A capacidade de expressão artística dele já estava subordinada a um mecanismo, certo? Ele não consegue resolver, sai, desculpe o termo, né? Puto da vida dali, essa coisa toda, vai procurar a sua satisfação homoerótica, certo? Ao se entregar a esse homoerotismo, ele descobre, entre aspas, que tem agora, bom, com essa droga, pode ir, agora é tal. E é o que destrói, né, esse nome. Por quê? Porque ao destruir, ele é obrigado, para se safar de todos os compromissos dele, a vender, inclusive, o nome. Pronto. Acabou Exato. a É, produção artística Houston. Né? Acabou.
Verdade. Eu acho que já essa incapacidade, essa impossibilidade de ele ser um nome, tem uma impossibilidade de ele ser um nome, ele já troca, ao invés de ele usar o nome do pai dele, o último nome ali, né? Ele já não usa, e ele já vai, que é esse Flowik, ele já vai para o nome do meio, não dá conta disso também. Isso é extremamente estrutural, da estrutura mesmo, né? Ele tenta construir um império com esse nome, mas ele não dá conta e, enfim. E o resto que vem meio se somando a essa tragédia, que é uma tragédia mesmo, né? O estilo de vida que ele leva no final, e morre em total solidão, abandono de tudo, de todos, né? Muito triste esse final para quem foi amigo da Liza Minnelli, da Elizabeth Taylor, do Mick Jagger, da Bianca Jagger, daquela turma toda deles ali, que todos, sem exceção, tiveram reconhecimento como artistas, como ele também, né? Mas ele morre no abandono, uma total solidão, muito complicado tudo isso. Eu procurei na Wikipédia a causa-morte dele. Ele morreu aos 57 anos. Era uma causa evitável. Sarcoma de Kaposi, uma morte muito triste, que é aquele câncer de pele que as pessoas, quando perdem a imunidade, elas são acometidas, né? Então, ele morre de sarcoma de Kaposi, esse câncer de pele, muito assustador, inclusive, era um câncer definidor da AIDS nos anos 80. Nossa, que triste. Depois, com o advento do coquetel anti-HIV, o antirretroviral, né, em 1996, essa doença não foi mais definidora do HIV. As pessoas tinham HIV, mas não tinham um sistema imunológico tão prejudicado a ponto de morrerem debilitadas, né, por esse câncer. Então, esse câncer sumiu com a chegada dos antirretrovirais. E mesmo assim, esse câncer ele só acometia a pessoa na fase final do HIV, né? Quando o HIV já estava muito avançado, quando o sistema imunológico estava muito deteriorado. Então, era nesse momento que a pessoa tinha esse câncer. E na Wikipédia fala que ele morreu em 26 de março de 1990. De 90. De câncer, né, em decorrência desse câncer no HIV em São Francisco, né? Então deve ter sido uma morte muito triste, uma morte muito assustadora, né? Porque você morrer com o corpo coberto de feridas, né? Muito. Isso que está totalmente relacionado a esse nome próprio, esse nome que ele não deu conta, e esse fim, né? Muito relacionado a tudo isso. O HIV ainda existe hoje, né? Tem pessoas que convivem com o vírus, mas a ciência desenvolveu remédios, né? Então, esses remédios eles impedem a progressão da doença. Enquanto a pessoa estiver tomando os remédios, a doença não progride, né? Então, a pessoa pode viver anos e anos sem sintomas nenhum da doença. No caso dele, talvez ele não procurou tratamento, ou procurou tratamento muito tarde, porque existem pessoas que se contaminaram com HIV nos anos 80, né, há 30 anos, há 40 anos, e estão vivas até hoje, né? Então, ele descobriu em 1988. Isso. E talvez ele não tenha feito o tratamento, porque o filme mostra ele cuidando do trabalho. Ou ele quis morrer assim, né? Isso é outro detalhe bem interessante desse nome, dessa perda. Eu não sabia assim muito desse final dele que você está falando, mas para mim estaria relacionado mesmo com essa sutura, esse nome que ele vende. Ele desistiu da vida, né? Então ele desistiu do nome.
Ele entregou o nome dele, ele desistiu da vida e foi quase um processo suicida mesmo. Se ele tivesse se tratado, tem muitos homossexuais que estão se tratando Pois desde é, então e pois estão é. vivos até hoje, né? Mas em 1900, por exemplo, aquele cantor que eu trabalhei, Fred Mercury. o Fred morreu em 1980. Acho que em 90 também, foi em 90, se eu não me engano. Não, mas ainda não tinha saído a medicação. Não, a medicação saiu em 1900 já existiam medicamentos, né, que controlavam o avanço da doença. Só que eles tinham efeitos colaterais fortes, mas já existia medicamento, sim. O que aconteceu é que o Fred Mercury também ele demorou para se tratar, né? Enfim, depois que eles foram se tratar, já tinha o organismo já estava muito estragado, o sistema imunológico, né? Mas tem pessoas daquele tempo que sobreviveram, né? Que estão aí, inclusive tem uma brasileira famosa que acho que é Luísa Polizzi, né? Ela se contaminou em 1987 do namorado e foi uma atriz brasileira que fez o mundo, né? O mundo brasileiro olhar para o HIV, né? Que as pessoas tinham muito medo do HIV, então ela era de classe média alta e ela se contamina com o namorado e ela torna isso público. E ela escreve até um livro falando sobre essa contaminação. E ela está viva até hoje, né? Ela fez os tratamentos que tinha, a família dela conseguiu levar ela para os Estados Unidos, ela fez tratamento. E até hoje ela está aí com a gente. Mas o que acompanhou, como você falou, o que acompanhou a morte dele foi a depressão profunda, né? Porque toda morte, eu acredito que é um processo, né, de depressão. Ele já vem, mas ele já vem morrendo ali, né? Quando ele vai se entregando, ele já está nesse processo de morrer, entregando o nome, né? Aí sem esse nome ele não é mais ninguém, não é mais nada. É que nem atualmente os pacientes com câncer, né? Hoje a gente tem pacientes com câncer. Enquanto ele está com uma disposição emocional elevada, ele consegue sobreviver ao câncer, sobreviver à agressividade da doença. A condição mental da pessoa é muito importante na recuperação da saúde. Lógico, Beatriz. É nesse setor bem psi que eu acho que entra muito essa questão no nome. Tá bom, meus queridos, muito obrigada, né? Vai ficar lá no YouTube e vamos conversando, né? Gostei das colocações, muito boas.